Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Bolsonaro, como ele acaba se complicando. No vídeo anterior, a Polícia Federal, de certo modo, já admitia que o Bolsonaro tinha confessado crimes lá na Paulista. E aí, agora a coisa piorou de vez. Não só o Bolsonaro e companhia limitada, né? E dentre essa companhia limitada também está o Silas Malafaia, que está, de certo modo, com sérios problemas agora e entrou literalmente na rota da Polícia Federal, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política e no vídeo de hoje nós vamos falar como a situação do Bolsonaro, de certo modo, acaba se complicando. Porque o Bolsonaro confessou crimes lá na Paulista. Só para poder relembrar, o Bolsonaro, presidente do Brasil, perdeu a eleição e supostamente estava querendo aí dar um golpe no Brasil. E para isso, ele precisava de pessoas para poder, né, concluir, executar, porque ele sozinho não conseguiria. E aí, as pessoas foram, né, ouviram o Bolsonaro e supostamente ouviram ele e cometeram a gafe lá do 8 de janeiro. E aí a coisa ficou complicada. Em resumo, existe uma possibilidade, né, do Bolsonaro estar por trás de tudo isso. O Bolsonaro, na tentativa de certo modo de aí se defender, ele simplesmente marcou um ato lá na Paulista. Lembrando que da última vez aí ele fez lá no ato de 2021, ele atacou a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro, né, que o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes, chamou ele de caná, né? Então, você já sabe. E aí falou um monte de barbaridade lá. Dessa vez, os advogados do Bolsonaro orientaram ele e falaram assim, pelo amor, não faça isso. Não ataque o STF, que é a cúpula máxima do Poder Judiciário. Não ataque os ministros individualmente, em especial, não ataque as urnas e também o ministro Alexandre de Moraes. O Bolsonaro, como a gente já havia falado no vídeo anterior, tentou seguir aí essa cartilha, né? Essa aqui é a verdade, tentando seguir as orientações aí dos advogados dele, né? Só que parece que não deu certo. Com todo esse cuidado, o Bolsonaro, né, simplesmente acabou escorregando e falando sobre a minuta do golpe. Ou seja, o que é uma minuta de golpe? Que aí era um decreto, né, um documento que avisava aí, de certo modo, convocar, ingressar com estado de sítio, tá? Estado de defesa, quando as polícias, né, tanto guarda municipal, guarda municipal, polícia militar, polícia civil não dá mais conta de resolver a situação, o conflito, aí o exército entra. Então, esse aí tava lá no documento que foi encontrado na casa do Anderson, do ex-ministro da Justiça, salvo engano, o Anderson Torres. Então, o Bolsonaro falou só por conta de uma existência. Aí, a casa caiu de vez, tá? A coisa foi ficando um tanto mais que complicada. A Polícia Federal já estava monitorando, essa que é a verdade lá, o evento, e também, evidentemente, tinha o pessoal lá observando tudo aquilo, analisando detalhadamente, e tudo aquilo que o Bolsonaro não falou há 4 dias atrás, antes aí do evento lá na Paulista, ele simplesmente, né, lá no evento, ele simplesmente decidiu soltar essa história. Essa que é a verdade. Ele simplesmente resolveu contar tudo lá. Aí a Polícia Federal, talvez tenha falado Polícia Civil, mas a Polícia Federal tava de olho, tava acompanhando, a Polícia Civil também tava, né, mas parece que tava numa outra atividade, não sei, pelo menos parte dela. A Polícia Federal tava de olho, já tava acompanhando, e aí percebeu uma declaração do Bolsonaro que soou um tanto que estranho. Opa, pera lá, como é que ele recebeu essa minuta de golpe, sabia e não fez uma denúncia? É evidente que os caras acompanham aí, sabem, né, do Código Penal, pelo menos, né, sabem do Código Penal do início até o final e viram ali um crime do Bolsonaro, suposto crime do Bolsonaro, e agora o Bolsonaro entrou na rota da Polícia Federal. E para poder piorar toda essa situação, saiu na matéria do Globo, aqui você tá vendo aqui a matéria de Bolsonaro vencedor, essa aqui é a verdade. Para poder piorar tudo isso, tem a situação do Bolsonaro, mas tem a situação também, né, a situação do Bolsonaro, ela piora, tá? Mas tem a situação aqui do Silas Malafaia, que também tá passando por sérios problemas, tá? O Silas Malafaia entrou aí na rota também da Polícia Federal e, né, dizem aqui, ó, na própria matéria do Globo, tá? Que após aí o ato pró-Bolsonaro, a Polícia Federal avalia aí incluir Malafaia nas investigações sobre o golpe. Aí você fala assim, pô, Cláudio, como assim, né? Deu ruim pro Bolsonaro, só pro Bolsonaro? Deu ruim pro Bolsonaro, a coisa ficou complicada. Mas também pro Malafaia, e agora
além do Bolsonaro e o Malafaia ingressarem na rota da Polícia Federal, né? Agora teve alguém que complicou mais a situação. Eu falei para vocês aqui que o Bolsonaro não iria ao evento e eu errei. Você sabe por que eu errei? Eu vou te dizer. Porque eu não imaginei que o Bolsonaro fosse cometer um erro tão grande de ir ao evento e discursar lá. Se ele fosse discursar, deveria ter feito, né? Enfim, deveria ter lido um roteiro, né? Enviado para os seus advogados, para os advogados analisarem cuidadosamente. Parece que, sei lá o que aconteceu, ele foi lá e simplesmente complicou. Então, falou lá o que não devia. Eu imaginei que ele não ia, mas ele foi e acabou se complicando, né, cada vez mais. E para poder piorar a situação, né, não só do Bolsonaro, os ministros aí do Supremo Tribunal Federal, ministros avaliam aí que o Bolsonaro reconheceu a existência de uma minuta de golpe, ou seja, a casa caiu pro Bolsonaro e caiu de vez, ou seja, está aí destinado, né, ou pelo menos complicou mais a situação e agora vai pra jaula. Essa é a real situação de Bolsonaro. Os ministros do Supremo Tribunal estavam acompanhando, tá? Ou seja, os ministros aí avaliam de forma reservada que o ex-presidente Jair Bolsonaro reconheceu a existência de um decreto aí de teor golpista no domingo, tá? Então o Bolsonaro acabou confessando aí, confessou o golpe, confessou o crime e a coisa foi ficando um tanto mais que complicada. Agora, né, como eu já havia mencionado aí, eu não imaginei que o Bolsonaro fosse cometer tamanha gafe. Não imaginei. Ele foi lá à Paulista e acabou cometendo gafes e mais gafes. E agora acabou confessando. Expliquei aqui para vocês que, né, não era a população que ia julgar o Bolsonaro. Então, qual o objetivo dele ir lá na Paulista? Não era a população. E agora eram os ministros. E agora os ministros têm aí de posse o próprio Bolsonaro confessando, né, que cometeu, né, supostamente aí um crime. Vamos colocar aqui no mundo da suposição, essa que é a verdade. Então, é isso, aqui a minha, deixa eu pegar aqui, né, e colocar aqui a minha opinião sobre esse tema, né? Como eu já havia mencionado no vídeo anterior, Bolsonaro acaba se complicando, em especial não só com a PF. O Bolsonaro e o Silas Malafaia se complicaram aí não só com a PF, mas também, de certo modo, agora se complicaram em especial com o STF, tá? E aí tem pena? Bem, não tem como a gente ter pena, ter, né, clemência com gente que comete crimes, né, e de modo contumaz. Errar uma vez, acontece. Agora, errar todo dia, constantemente, ficar fazendo esse tipo de situação igual ele ficava fazendo aí, achando que no Brasil não existia justiça, é muito complicado a gente dizer que ele tem que ser, de certo modo, perdoado, porque não sei se eu já mencionei aqui, um dos objetivos da pena, de modo geral, no direito penal, né, é corrigir o indivíduo e, de certo modo, alertar a sociedade para que não faça mais. Porque o indivíduo que não é, né, corrigido, vamos dizer assim, pela justiça, ele faz uma vez, duas, três, quatro, 5, 10, 15, 20. Ocorreu talvez aí o erro, né, de não corrigirem o que aconteceu aqui no Brasil, né, em especial na época lá da ditadura militar, e deixaram passar deixaram passar. Não, tá tudo bem e tal. E agora voltou. Então o Bolsonaro precisa ser, de certo modo, corrigido, né? De certo modo, precisa ser orientado pela justiça para que não faça mais, ou qualquer uma outra pessoa não se levante aqui contra a democracia, tá? Então é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente se fala na próxima. Valeu, obrigado aí e a gente se fala. Abraço.